Muito boa tarde a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início aqui ao nosso primeiro webinar deste ciclo de sessões digitais. Ok, excelente, já estou aqui a receber diversas confirmações, parece ainda bem estar tudo ok, tanto em termos de som como também em termos de imagem, excelente. Sendo assim, vamos então dar início a este ciclo de sessões. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela vossa presença, pelo vosso interesse em estar presentes nesta apresentação. Seguramente será uma apresentação dinâmica e oxalá de valor acrescentado para todos nós. Esta é a primeira sessão deste ciclo ligado ao tema, ao foco de investir no seu próprio conhecimento financeiro. É um ciclo que durará aproximadamente 4 semanas, com um webinar por semana dedicado a este tema, que tem como principal finalidade, principal objetivo, incrementar de facto a literacia financeira de todos, contribuir aqui um bocadinho para compreendermos todos melhor a evolução dos mercados e principalmente a importância de investir. Okay? Esta primeira sessão é intitulada Porque faz sentido investir, ou seja, comentaremos aqui ao longo de toda esta sessão a importância de estar investido. Okay? Importa referir que qualquer comentário realizado aqui ao longo do webinar não é nem deve ser interpretado como uma recomendação de compra, de venda, de trading, de investimento. Todo esse quadro de recomendações é absolutamente fora deste contexto, deste ciclo de sessões de webinars que estamos a produzir. E, em primeiro lugar, deixar-vos aqui nota um bocadinho daquilo que é a agenda deste webinar, ok? Ao longo dos próximos 30 minutos aproximadamente, comentaremos em primeiro lugar algumas premissas introdutórias ligadas ao conceito de investir. Alguns fatores como realmente o que é o mercado acionista, obrigacionista, o perfil do investidor, entre outros, e depois alguns vértices que, na nossa opinião, todos nós deveríamos estar perfeitamente consciencializados, no sentido em que são fatores que evidenciam que estar investido nos mercados é chave, ou que, por outras palavras, não estar investido nos mercados é sim, a longo prazo, o principal risco, ou um dos grandes riscos em termos financeiros, isto é, das pessoas em geral, comentando exemplos como a inflação, como o poder do tempo no investimento ou ainda o efeito de compounding, ou seja, o efeito de juro composto. Ok? Vamos começar então aqui o webinar pela fase mais introdutória. O que é investir? Parece-me ser aqui um ponto-chave para podermos dar início a este webinar. Investir pode ser definido de forma bastante genérica como a alocação de recursos a algum ativo ou a algum comportamento na expectativa de obtermos um retorno favorável. Estamos a dar uma parte de nós, a alocar nem que seja o nosso tempo a algum ativo, a alguma atividade, no sentido de obtermos algum retorno favorável, passando aqui para o prisma financeiro, alocar dinheiro a ativos e instrumentos financeiros, na expectativa de obter um certo retorno positivo ao longo de um determinado horizonte temporal, com a finalidade máxima de cumprir um certo objetivo. Pode ser um objetivo financeiro, pode ser outro tipo de objetivos, como iremos comentar um pouco mais à frente. No que diz respeito a investimento financeiro, existem três fatores principais, três possibilidades principais. O primeiro, talvez o grande, o maioritário, diria, alocar dinheiro diretamente no capital de empresas, ou seja, investir em empresas, tornar-se sócio de empresas que estão cotadas em bolsa por via do mercado acionista, emprestar dinheiro a certas entidades, ou seja, ser credor de entidades, seja empresas ou governos à escala global, por via do mercado obrigacionista, sempre na expectativa de obter um retorno financeiro positivo num certo período de tempo pré-determinado, ou outras classes de ativos, ditas se calhar aqui um pouco mais como alternativas, que acabam por ser o quadro de matérias-primas, o quadro de investir em ouro, em prata, em petróleo, entre diversos outros fatores relevantes a termos em atenção. Apenas aqui uma nota, um participante menciona que não está a conseguir ouvir em condições, ou pelo menos não está a ouvir de todo. Se me puderem novamente deixar aqui a nota se estão a ouvir e a ver o meu ecrã, para darmos continuidade ao webinar.
Ok, excelente. Parece estar tudo ok. Aquilo que sugiro, assim sendo, deixem-me redigir aqui, é sair do webinar e voltar a entrar. Ora, para resolver aqui a situação. Ok, excelente. Vamos então dar continuidade ao webinar e muito obrigado pela vossa contribuição nesta componente também um pouco mais logística. O que é investir no mercado acionista? Ainda estamos aqui numa fase introdutória do webinar, um pouco mais para a frente iremos entrar em detalhes mais relevantes, mas é crucial percebermos onde é que poderemos ter as mãos, onde é que pode estar o nosso dinheiro e por isso estes conceitos introdutórios são chave. Investir no mercado acionista passa pelo facto do investidor comprar uma fatia de uma empresa em específico ou de um conjunto de empresas, esperando atingir retornos positivos ao longo do tempo, precisamente por via do crescimento das empresas das quais é acionista. Ou seja, ao investir no mercado acionista, estamos a alocar o nosso dinheiro a ações de empresas que nós acreditamos que já são ou que continuarão a ser ou que serão no futuro bastante bem-sucedidas ao ponto de realmente nos providenciarem a nós, sócios da empresa, acionistas da empresa, um retorno positivo ao longo do tempo. De forma bastante simplista, o desempenho corporativo da empresa vai definir qual é o sentimento de mercado, isto é, o sentimento dos investidores para com essa mesma empresa ao longo do tempo. Isso vai determinar a flutuação do preço da ação desta mesma empresa no mercado secundário, onde acontecem 5 dias por semana negócios, onde as ações dessas empresas são compradas e vendidas 8 horas por dia de forma contínua, 8 horas aproximadamente, de forma contínua, e que, lá está, o preço da ação no mercado secundário depende bastante do sentimento de mercado, do sentimento dos investidores para com essa empresa e, evidentemente, o sentimento que os investidores têm para com essa empresa ou para com as perspectivas futuras dessa empresa depende fortemente do desempenho corporativo da mesma. Okay? Ou seja, vamos alocar capital a empresas que nós gostamos, nos identificamos e principalmente vemos um potencial futuro forte na expectativa de, não apenas por via de evolução de preços no mercado secundário, que se espera ser ascendente, como pela via de dividendos, obtermos retornos interessantes. Aqui há N casos de sucesso favoráveis a termos em atenção. Um bom exemplo é puramente um exemplo, a gigante tecnológica norte-americana, Microsoft. O valor da ação da Microsoft, há cerca de 20 anos atrás, rondava os $15. No momento atual, ronda os 375. Estamos a falar de uma multiplicação de valor de cerca de 25 vezes o valor da ação individual da Microsoft. Isto é, um mero investimento, por exemplo, de $5.000, 5.000 euros há 20 anos atrás, numa estratégia puramente passiva de querer permanecer como acionista da empresa numa ótica de longo prazo, teria transformado no dia de hoje 5.000 euros em cerca de 125.000 euros. Okay? Esta é uma tarefa que não é fácil, ou seja, é mais difícil na prática do que olharmos realmente assim para um caso de sucesso individual. Contudo, os exemplos são muitos. Microsoft, Apple, Amazon, muitas das gigantes tecnológicas norte-americanas representam casos de sucesso e de multiplicação de capital ao longo dos últimos anos. Contudo, também é possível investir de forma muito simplificada nos dias de hoje num cabaz de empresas de referência. Na realidade, muitas pessoas não têm tempo, não têm também, se calhar, a capacidade, seja ela temporal, seja intelectual em termos de conhecimento, o que é absolutamente válido, para analisar empresas de forma minuciosa para criarmos uma opinião de, ok, eu tenho mais confiança de investir em ABC em vez de investir na empresa XYZ. E para facilitar esse processo, é possível, nos dias que correm, investir num cabaz de empresas de referência de forma muito simplificada e assim o investidor está exposto a um cabaz de empresas sem ter que selecionar individualmente empresa a empresa. Por exemplo, o índice acionista norte-americano, de nome S&P 500, agrega as principais 500 empresas norte-americanas. O índice Eurostock 50 agrega as principais 50 empresas europeias.
Ao investir em cada um destes índices, o investidor está a comprar uma pequena parcela das principais 500 empresas norte-americanas ou uma pequena parcela das principais 500 empresas europeias. Ou seja, o investidor está a conseguir investir numa geografia acionista como um todo, sem necessariamente ter de escolher individualmente empresa a empresa. É um processo que se torna muitíssimo simplificado. Por exemplo, a valorização média para o S&P 500, em termos anualizados, ao longo das últimas décadas, ronda os 10%. Ou seja, 10% de retorno ao ano é a média das últimas décadas para o principal índice acionista norte-americano. Tem sido uma tendência estruturalmente ascendente, ok? Se já ganhar 10% ao ano, não é nada mau, ok? Não é nada mau. Imaginem todos os anos ganhar 10% atrás de 10%, atrás de 10%, atrás de 10%, ok? É um excelente exemplo que investir de forma diversificada num cabaz das principais empresas norte-americanas. Não sabemos o que acontecerá no futuro, mas historicamente tem sido uma estratégia fenomenal. O que é investir no mercado obrigacionista? Ao comprar uma obrigação, como mencionei anteriormente, o investidor empresta dinheiro a uma certa entidade. Esta entidade, seja ela, lá está, em uma entidade corporativa, empresas individuais ou uma entidade pública como governos à escala global. Esta entidade compromete-se a pagar um determinado juro ao investidor sob a forma de pagamentos periódicos e num período temporal pré-definido. Do ponto de vista prático, poderemos adquirir aqui uma obrigação, por exemplo, a 5 anos, em que semestralmente obtemos um certo juro, obtemos um certo rendimento e que se transformará num juro total obtido ao longo desses 5 anos. Esta taxa de juro, ou seja, a taxa de retorno, depende de diversos fatores, como a duração do empréstimo. Tradicionalmente, empréstimos de maior termo acabam por ser melhor remunerados. Quando o risco de crédito da empresa é mais elevado, a taxa de juro para compensar esse risco tende a ser superior e as taxas de juros de referência na economia também tendem a ser uma parcela relevante. E uma questão já interessante, podemos considerar estes índices acionistas que eu referi há minutos atrás como fundos acionistas. A verdade é que é uma excelente questão e é possível investir nestes índices, tanto o S&P 500 como no Eurostock 50, tanto através de fundos de investimento fechados, que não negociam em bolsa, como também através de fundos que são denominados de ETFs, Exchange Traded Fund, em português, fundos transacionáveis em bolsa, que transacionam em bolsa exatamente como se de uma ação se tratasse, mas que, em vez de se tratar de uma ação individual, trata-se de um conjunto, neste caso, das principais 500 empresas norte-americanas. É entrar numa plataforma de negociação, em vez de selecionar uma empresa como a Apple ou como a Microsoft, selecionar o ETF, que, a título exemplificativo para o S&P 500, um exemplo é o SPY, o ETF que tem como símbolo SPY, e ao comprarmos uma unidade desse fundo transacionável em bolsa, estamos a comprar uma pequena parcela das principais 500 empresas norte-americanas. Um quadro também chave é o quadro de risco-retorno, ok? Aqui não há que enganar, tem sido sempre assim historicamente ao longo dos últimos 100, 150, 200 anos de negociação, classes de ativos que tendem a apresentar superiores níveis de risco, e é importante referir que risco pode definir-se no quadro financeiro como a probabilidade de se verificar uma perda de capital face ao montante inicialmente investido, pode também definir-se como o nível de volatilidade do ativo em que estamos a investir, e a verdade é que classes de ativos que tendem a apresentar superiores níveis de risco tendem igualmente, do ponto de vista histórico, a providenciar retornos mais elevados. Ou seja, aqui, volto a dizer, não há que enganar, para ambicionarmos retornos mais elevados, temos que aceitar, temos que estar dispostos a assumir superiores níveis de risco. Relação de risco-retorno, se calhar não é 1 para 1 como este gráfico simplista aqui evidencia, mas é claramente uma correlação muito, muito positiva. Aqui, claro, liquidez, menor risco, menor retorno comparativamente a obrigações a longo prazo. Obrigações, menor risco, menor retorno do que investir no mercado acionista a longo prazo. A longo prazo, estar investido em ações, nomeadamente, por exemplo, nos principais índices acionistas norte-americanos, tem providenciado retornos muito fortes, mas a componente de risco também é superior.
Aqui um ponto final nesta parte mais introdutória. Há 3 fatores que, antes de começarmos a nossa jornada de investimento, temos que estar perfeitamente à vontade e temos que estar, temos que definir de forma muito clara para darmos início e, acima de tudo, também mantermos a nossa jornada de investimento. Qual é o nosso perfil de risco? Qual é o horizonte temporal que me estou a focar e qual é a finalidade do meu investimento? Okay? Em relação ao perfil de risco, é o risco máximo que estou disposto a incorrer ao longo da minha jornada de investimento para obter os resultados que eu ambiciono. Okay? Sou um investidor conservador e aceito não ter grande risco, peço desculpa, e aceito não ter grande retorno, principalmente porque não quero assumir grande risco, ou sou um investidor agressivo que aceito ver fluctuações significativas no valor do meu capital, mas ambiciono a longo prazo atingir retornos claramente mais importantes e mais favoráveis. Horizonte temporal de investimento é chave, saber, ou pelo menos ter uma ideia educada daquilo que realmente é o horizonte que eu defino como o momento em que começo a investir e o que se prevê que eu necessito do dinheiro que investi, ou em que acredito que os benefícios desse investimento estejam esgotados. Estou a investir a 6 meses, a 2 semanas, estou a investir a 1 ano, estou a investir a 5 anos, a 7 anos, a 10 anos, estou a investir para a minha reforma daqui a 10, 20 ou 30 ou 40. Tudo isto é chave porque muda radicalmente o tipo de investimento que vamos fazer. Em próximas sessões também desenvolveremos cada um destes pontos em detalhe e qual o objetivo do meu investimento. Definir os objetivos e a finalidade dos nossos investimentos é absolutamente chave para ficarmos comprometidos com o nosso investimento. Eu estou a investir para preservar o meu poder de compra, para incrementar o meu poder de compra, para obter um rendimento semestral fixo, para comprar uma casa, para a educação dos meus filhos. Estou a investir para a reforma. O que é que eu estou a fazer? Qual é o objetivo do meu investimento? Vai determinar o tipo de investimento que eu estou a fazer. Ok? E se eu estiver confortável com o meu perfil de risco, com o meu horizonte temporal e com os meus objetivos de investimento, é mais de meio caminho andado, é mesmo muito mais de meio caminho andado, acreditem, para conseguir escolher ativos adequados e principalmente permanecer confortável ao longo de toda a vida dos meus investimentos. Ok? Vamos passar aqui para a segunda parte da apresentação, que é realmente que fatores apresentam-se como chave para o mais rápido possível começarmos a desenvolver a nossa literacia financeira e principalmente também realmente a definirmos todos estes 3 pontos que comentei há minutos atrás e darmos início à nossa jornada de investimento. É o que estamos a ver no ecrã no momento atual, em termos financeiros, do ponto de vista histórico, é dos maiores inimigos das nossas carteiras, é dos maiores inimigos das nossas contas bancárias, é dos maiores inimigos do nosso poder de compra como um todo e chama-se inflação. Inflação pode ser caracterizada como a taxa de crescimento dos preços numa certa economia, tradicionalmente e no plano um bocadinho mais teórico, a variação do preço médio de um cabaz tipo de bens e serviços para as famílias dessa mesma economia. Desta forma, pode ser interpretada como a perda de poder de compra de uma determinada moeda. Porquê? Porque se realmente este cabaz tipo de bens e serviços, o preço, melhor dizendo, deste cabaz tipo de bens e serviços vai aumentando de forma significativa ao longo do tempo e nós ficarmos com o mesmo dinheiro, no futuro temos a possibilidade de comprar menos bens e serviços comparativamente àquilo que tínhamos há certos anos atrás. Por exemplo, o preço de um certo cabaz de bens e serviços passar de 100 euros para 160 euros na zona euro ao longo dos últimos pouco mais de 20 anos deve-se precisamente à evolução da inflação na economia europeia e lá está, o que 100 euros comprava há 20 anos atrás compra um terço no momento atual. Okay? É absolutamente assustador. Desta forma, a inflação pode ser claramente vista como um inimigo invisível, se calhar o nosso maior inimigo invisível, que reduz a riqueza do consumidor de forma agressiva, de forma consistente e, por vezes, como vimos em particular ao longo dos últimos 12 meses, em que a inflação nas principais geografias, falo de Europa, de Estados Unidos, chegou a valores de duplos dígitos ou perto disso, ok? É absolutamente massivo.
lá está, o tempo vai passando, a inflação aumenta, reduz o nosso poder de compra, reduz a nossa riqueza e, na realidade, não tomamos consciência da verdadeira magnitude desta contínua destruição de valor. Há uma frase impactante que é: quando a inflação estava praticamente a 10%, a verdade é que é como se realmente, ceteris paribus, ou seja, tudo o resto constante, uma certa pessoa trabalhou 12 meses, juntou o dinheiro ao longo do ano, o que conseguiu juntar ao longo desse horizonte temporal, e devido à inflação ser de duplos dígitos, 10%, é como se num desses 12 meses que trabalhámos não tivéssemos recebido salário. Okay? É absolutamente massivo, e se pensarmos no longo prazo, reparem, o equivalente a 100 euros poupados em 1990 representam 33 euros no dia de hoje, 100 euros poupados em 2000 e em 2010 perderam cerca de 40% e mais de 20% do seu valor. A inflação é um claro inimigo invisível que anualmente corrói as nossas poupanças e faz com que o nosso poder de compra seja cada vez menor. Como combater este impacto absolutamente nefasto da inflação? Investir nos mercados de capitais tem sido uma das principais vias que permite não apenas preservar, como na realidade incrementar o poder de compra. E para nós dizermos isto com alguma convicção, não estamos apenas a referenciar um ano em que as ações tiveram um bom retorno, em que as obrigações tiveram um bom retorno, porque lá está, há anos fenomenais e também há anos que correm mal. O ano 2022 é um bom exemplo, tanto ações como obrigações foram alvo de quebras um quanto significativas, mas historicamente, pensando a longo prazo, realmente estar investido nos mercados de capitais é uma excelente via para não apenas preservarmos o nosso capital, mas aumentarmos de forma muito consistente o nosso capital. Okay? Este é um ponto muito importante, e lá está, eu gosto de dizer que realmente as pessoas que não investem por medo realmente do risco que existe nos mercados, e de facto o risco é muito evidente e há que tê-lo sempre em consideração, mas estar totalmente em liquidez é absolutamente um falso conservadorismo. Estar em liquidez ao longo dos últimos 12, 18 meses, perdemos 10, 12% se calhar do nosso poder de compra. E não demos por isso, porque pensámos que não estávamos a investir, não estamos a incorrer risco, quando diariamente, anualmente, a inflação está a diminuir a nossa riqueza, está a afetar massivamente e de forma muito negativa o nosso dinheiro e o nosso poder de compra. Okay? Desde 2000, os retornos obtidos tanto no mercado acionista, aqui representado pelo índice S&P 500, que recordo é o índice das principais 500 empresas norte-americanas, assim como o índice obrigacionista geral, têm providenciado retornos muito apelativos ao longo dos últimos 20 anos, conseguindo não apenas colmatar o efeito nefasto da inflação, como incrementar a nossa riqueza. Okay? O segundo termo que vamos aqui explorar nos próximos minutos é o poder do tempo no investimento. Okay? O tempo é dos melhores amigos do investidor quando estamos a investir nos mercados de capitais, nomeadamente no mercado acionista, obrigacionista ou até também outras classes de ativos. A passagem do tempo tende a ajudar o investidor a alcançar melhores resultados. Reparem, o índice Dow Jones é outro dos principais índices acionistas norte-americanos, que agrega também das principais empresas norte-americanas, ou seja, representa de forma diversificada a saúde do mercado acionista norte-americano como um todo. E reparem, ao longo dos últimos 120 e picos anos, passámos por guerras, passámos por crises financeiras ou outro tipo de crises, passámos por eventos específicos como uma bolha tecnológica ou o crash verificado em fevereiro e março de 2020 ligado à pandemia Covid-19, e mesmo assim, ao longo do tempo, o mercado tende ou tem tendido sempre a recuperar. A manutenção de foco no longo prazo em termos de investimentos tem sido realmente um fator crítico para termos a possibilidade de maximizar os nossos retornos e reduzir riscos. Principalmente porque evita que sejamos demasiado emocionais. Okay? Começámos a investir há um mês atrás, surge agora uma crise financeira e estamos a perder 20%, 30% assim de repente. Houve um dia negro nos mercados, ou uma semana negra, numa semana os mercados caíram 20%, passámos 10 mil euros, valem agora 8 mil euros. E pensando, que chatice, comecei agora a minha jornada de investimento com 10 mil euros, consegui juntar 10 mil euros para começar a investir, e um mês
mês depois já só tenho 8.000 euros, estou farto disto, estou emocionalmente chateado, por isso vou sair. Isso é um erro crucial. Okay? Não podemos fazer isso, temos que nos focar no longo prazo, acreditar nas empresas ou nos índices em que estamos a investir e estar focados no longo prazo. Historicamente, qualquer impacto negativo que tem acontecido nos mercados tem sido rapidamente recuperado ao longo dos seguintes meses e ao longo dos seguintes anos. Na realidade, focarmos no longo prazo permite navegar crises e recessões de forma totalmente tranquila. Este é um gráfico que eu considero muito interessante. Compara os retornos desde ao longo dos últimos 20 anos aproximadamente, de mantermos sempre o nosso investimento, por exemplo, num índice norte-americano, o índice Dow Jones, ou vendermos no mês de maiores quedas e reentrarmos no final do mês seguinte. Okay? Lá está. Emocionalmente ficámos muito chateados, o nosso investimento passou de 10.000 para 8.000 ou de 100.000 para 80.000, o que seja. Ficámos chateados, depois começámos a ver o mercado a recuperar e no final do mês seguinte voltamos a fazer exatamente o investimento neste índice Dow Jones. Reparem a diferença. Perdermos um mês a seguir à maior queda numa crise ou num quadro de grandes quedas de mercado, origina uma perda de retornos a longo prazo que é absolutamente massiva. Okay? Os resultados são claramente inferiores aos dos investidores que se mantêm no mercado a longo prazo e de forma claramente mais passiva. Vão acontecer crises, garantidamente vão acontecer... Oxalá que não, mas é praticamente inevitável acontecerem problemas geopolíticos como guerras, crises financeiras, situações específicas como uma bolha tecnológica, pandemias como vimos a acontecer aqui no passado recente. Manter-nos focados no longo prazo permite que naveguemos crises e recessões de forma bastante tranquila, e aqui é muito importante voltarmos atrás. Porquê que vamos navegar isso de forma tranquila? Porque eu sei qual é o meu perfil de risco, o meu horizonte temporal, os meus objetivos de investimento. Estes três fatores em conjunto ajudaram-me realmente a perceber quais são os ativos adequados a mim próprio, e ativos adequados a mim próprio permitem estar focado absolutamente no longo prazo, e estar focado no longo prazo permite navegar crises e recessões de forma absolutamente tranquila. Esta tabela representa um pouco o que estava a mencionar. Existiram anos absolutamente horrorosos ao longo dos últimos 100, 150 anos nos mercados, anos em que o próprio S&P 500 perdeu 10, 20, 30, 40, quase 50% no ano. A tendência é sempre assistirmos a recuperações futuras. Okay? Quando temos um ano de quedas muito significativas, por exemplo, olhemos aqui para 2022, 5 anos depois o mercado já tinha recuperado 82%. 1941, quedas de 12%, 5 anos depois o mercado já tinha recuperado 120%. Depois de quebras significativas, 5 anos depois, o S&P 500 já recuperou 80%. No ano passado, o índice tecnológico norte-americano, Nasdaq 100, caiu cerca de 30%. Este ano já recupera cerca de 45%. Ok? Tanto para ações como obrigações, depois de anos bastante maus, tende a acontecer uma recuperação interessante. Okay? Alargar o horizonte temporal do nosso investimento ajuda-nos, aliás, alargarmos o horizonte temporal do investimento e estarmos focados no longo prazo ajuda a aumentarmos, a maximizarmos a consistência dos nossos retornos e a reduzir os nossos riscos. Reparem neste gráfico. Temos aqui três situações em que o investidor, este eixo vertical representa o retorno anualizado do investidor que investiu no principal índice acionista norte-americano, S&P 500. Se o investidor manteve o investimento durante pelo menos 10 anos, reparem que ao longo dos últimos quase 80 anos, 70, 80 anos, na realidade, em termos anualizados, obtivemos sempre um retorno positivo. Em termos, volto a dizer, anualizados. Não é um retorno total, é sim um retorno anualizado. Existiu apenas aqui uma fase em que, se tivéssemos mantido o S&P 10 anos, não teríamos obtido um rendimento anual positivo. Em 20 anos, se tivéssemos mantido o nosso investimento no S&P 500 durante 20 anos, o pior retorno anualizado que tínhamos obtido rondava aos 5%, o melhor era superior a 15%. Se tivéssemos mantido o S&P 500 30 anos, começando em qualquer ponto desde 1956, temos um retorno mínimo a rondar os, se calhar, 8%, máximo a rondar os 15% também. Okay? Um bocadinho abaixo dos 15%. Investir a longo prazo permite realmente que a probabilidade
de termos aqui de forma consistente retornos anualizados muito positivos é cada vez maior. A consistência dos retornos positivos anualizados incrementa-se quanto maior o horizonte temporal do investimento. Aqui vamos dando sempre como exemplo o principal índice acionista norte-americano, S&P 500, que é realmente um dos principais índices acionistas à escala global, sem dúvida uma das maiores referências, ok? Por isso, lá está, aqui estamos a falar de retornos anualizados, investir a 20 anos, sendo que o pior retorno anualizado ronda aos 5%, lá está, não é um retorno total, é 5%, depois 5% outra vez, 5% outra vez e o capital vai aumentando exponencialmente. Aqui também um gráfico muito importante para terminarmos esta parte do poder do tempo no investimento. À medida que estendemos o horizonte temporal de manutenção do nosso investimento, a consistência de retornos positivos aumenta de forma significativa. É muito imprevisível o que vai acontecer nos próximos 12 meses no mercado, ok? Reparem nos anos 2022 e 2023. Eu acho que no início do ano de 2022, nenhum de nós aqui presente, provavelmente, ou a vastíssima maioria dos investidores, não esperava um ano tão mau em termos de retornos, pelo menos para o mercado acionista norte-americano como um todo. No início de 2023, se calhar também ninguém esperava um retorno tão positivo para o mercado acionista global, Europa, Estados Unidos, como um todo. Okay? A um ano é bastante imprevisível, mas à medida que vamos aumentando o nosso horizonte temporal, reparem, em termos anualizados, se mantivermos o nosso investimento 10 anos, no melhor dos cenários, obtivemos historicamente um retorno positivo anualizado de 20%, no pior dos cenários, um retorno anualizado de menos 1,5% aproximadamente. Se investirmos pelo menos durante 15 anos, no pior dos cenários possíveis, ficamos praticamente em casa, ok? Não é ideal, não é favorável, mas no melhor dos cenários possível, fizemos um retorno anualizado de 19%, quando investimos a 20, 30 anos, mesmo no pior dos cenários, estamos a fazer dinheiro anualizado. Estamos a fazer pelo menos 2,5% ou 8% anualizado, o que se torna absolutamente monstruoso. Okay? Podemos ter a sorte, claro, a astúcia, o conhecimento, como lhe queiramos chamar, de investir e num ano fazemos 50%. Okay? Investimos em empresas ligadas, por exemplo, à inteligência artificial no início deste ano. Estamos a ganhar no espaço de 11 meses aproximadamente, estamos a ganhar 50, 60, 100, 150, se calhar até 200%. Okay? Mas, apesar de termos dado esse tiro bastante certeiro, não podemos generalizar, nem sempre é assim. O ponto é, à medida que vamos aumentando o nosso horizonte temporal de investimento, considerando índices das principais empresas à escala global, a probabilidade de obtermos retornos não apenas favoráveis, como consistentemente positivos e elevados, aumentam à medida que vamos aumentando o nosso foco temporal no longo prazo, à medida que vamos aumentando o nosso horizonte temporal de investimento. Ou seja, eu acho que este é um dos slides mais importantes desta apresentação e que eu acho que podemos ver em termos também de literacia financeira, o impacto da inflação no nosso dinheiro, ou seja, o nosso inimigo invisível que corrói o nosso dinheiro e o nosso poder de compra de forma contínua, ano após ano, aliado ao poder do tempo no investimento, que nos permite navegar recessões de forma tranquila e a longo prazo ter uma elevadíssima confiança que vamos conseguir incrementar de forma consistente o nosso capital, faz com que, no longo prazo, o verdadeiro risco seja não estar investido. Okay? Evidentemente, volto a dizer, estamos a ter aqui em consideração os principais índices acionistas à escala global, seja na Europa, seja também nos Estados Unidos, ou outras geografias, ou até um índice das principais empresas à escala global. Importante referir que há geografias e há empresas individuais que simplesmente o investimento não corre bem. Podemos esperar bastante tempo, mas não corre bem. É necessário rever o porquê de termos investido naquela geografia, naquele índice, naquela empresa, mas todos estes exemplos que estamos a dar, lá está, não é apenas aquele exemplo de Microsoft, de uma empresa individual, é sim as principais empresas globais, são muitas delas norte-americanas. Estes exemplos também funcionam bem para os principais ou alguns dos principais índices acionistas europeus e principalmente para índices acionistas globais que agregam as principais gigantes empresas à escala global. Hoje em dia é um facto, muitas dessas empresas, muito desse cabaz das principais empresas globais, tem como foco o quadro de gigantes tecnológicas norte-americanas. Um termo quase final para terminarmos esta nossa apresentação, o efeito de juro composto, efeito de compounding. Okay?
O efeito de juro composto é o facto, bom, é a chave, apresenta-se como um termo de elevadíssima importância pelo ritmo que tem no crescimento do dinheiro que nós investimos, e o efeito de juro composto verifica-se quando reinvestimos de forma contínua os nossos ganhos. Ou seja, investimos, por exemplo, 10 mil euros no S&P 500. Ao fim de um ano temos 11 mil euros, ok? Estamos a ganhar 10%. Em vez de eu retirar os 1000 euros de ganho, os 10% de ganhos, mantendo os 10% iniciais, eu vou manter esse capital investido. Vou reinvestir, ou vou manter investido, os meus ganhos dia após dia, semana após semana, trimestre após trimestre, ano após ano. E quando reinvestimos os nossos ganhos, a velocidade de crescimento futuro do nosso dinheiro, assumindo retornos positivos a longo prazo, torna-se uma velocidade absolutamente exponencial, face ao cenário, lá está, em que os retornos não são investidos. Para chegarmos a estes números e a estas diferentes velocidades de crescimento, assumimos um retorno anualizado de 5%, que, como vimos pelos slides passados, é um retorno anualizado que é positivo, interessante sem dúvida, mas olhando para o histórico dos principais índices acionistas norte-americanos ou até europeus, pode parecer relativamente conservador até, e percebemos que se mantivermos o nosso investimento sem retirar ganhos, ou seja, mantemos os nossos ganhos continuamente investidos dia após dia, ano após ano, a velocidade de crescimento futuro dos nossos ganhos, ou seja, do dinheiro que investimos inicialmente, torna-se absolutamente exponencial. Aqui outro fator muito relevante a termos em atenção. Investir desde cedo maximiza muito retornos futuros. Okay? Por vezes, jovens pensam, ok, ou jovens qualquer pessoa na realidade, 20, 30, 40, 50, 60 anos, o que for, que se calhar colocar 150 euros no mercado semanalmente ou mensalmente não faz sentido, é irrelevante, nunca vou ver aqui um retorno muito significativo, mas quando realmente conseguimos criar a rotina de periodicamente alocar dinheiro de forma, volto a dizer, periódica e sistemática a ativos financeiros, como por exemplo índices de mercado acionista global, desde cedo idealmente, mas lá está, quando conseguimos alocar de forma periódica e sistemática dinheiro a algum investimento ligado aos principais índices acionistas norte-americanos, tende realmente a maximizar de forma muito significativa a velocidade de crescimento do nosso dinheiro. Vejam um bocadinho aqui o efeito bola de neve a acontecer, grão a grão, pouco a pouco, acaba por incrementar de forma importante o bolo de dinheiro que estamos a investir, o leque total de dinheiro que estamos a investir, olhando aqui para os principais índices acionistas globais, torna-se realmente uma bola de neve que cresce a um ritmo que começa a ser absolutamente exponencial. Por isso, nunca é tarde demais para começar a investir e nunca é pouco demais em termos de montante para começar a investir. Começar pouco a pouco, com estarmos focados em incrementar a nossa literacia financeira, definirmos de forma adequada o nosso perfil de investimento, o nosso horizonte temporal, os nossos objetivos e começarmos a dar este passo. E nem que seja com alocações semanais, mensais, trimestrais, o que for, que pareçam relativamente reduzidas, 100, 200, 300, 400 euros por mês ou 10 mil euros por mês, fica realmente ao critério de cada um, mas nenhum montante é pouco demais para começar a investir. Aportes periódicos, sistemáticos, tendem realmente a criar esta disciplina e a maximizar retornos futuros de forma muito interessante. Aqui a cor de laranja, um investidor que começou a investir salvo erro, este exemplo tem em consideração 250 euros por mês aos 25 anos, aos 35 anos a cinzento e aos 45 anos aqui explícito a verde, como podemos ver, no longo prazo, a bola de neve de começarmos desde cedo e mesmo que seja com aportes relativamente reduzidos, tem um impacto muito interessante. Último slide que apresento, acho que é sempre importante, e eu fui frisando aqui um bocadinho nas entrelinhas do webinar, há muitos benefícios qualitativos da nossa jornada de investimento, ou seja, não é apenas retornos que, evidentemente, temos como principal objetivo, tendencialmente, atingir retornos positivos, muito superiores, idealmente, a longo prazo, ao quadro inflacionista, ou seja, conseguimos não apenas preservar como incrementar o nosso poder de compra, podemos ter outras finalidades financeiras, mas existem outros fatores-chave que não estão tão ligados à componente financeira. Refiro-me disciplina e foco,
resiliência e paciência, capacidade de gestão de risco e de gestão emocional, aumento da nossa literacia financeira, e queremos cada vez mais que vejam o BIG como o vosso parceiro para esse efeito, conhecimento abrangente a diversos temas, isto é, não me refiro unicamente a produtos financeiros. Ao estarmos investidos no mercado, podemos ter aqui algum foco em investirmos de forma temática. Ao investirmos de forma temática, vamos estar enviesados ou vamos estar incentivados a explorar novos temas como inteligência artificial, comércio digital, artigos de luxo, investir em dividendos, ou seja, em geral vamos aguçando um bocadinho a nossa curiosidade para explorarmos temas que consideramos que possam ser interessantes para o futuro. Ok? Em primeiro lugar, espero muitíssimo que realmente este webinar tenha sido do vosso agrado. Vou responder aqui a alguns comentários. Entretanto, estejam absolutamente à vontade para colocar aqui questões que tenham antes de providenciarem mais no fim do webinar feedback em relação a esta apresentação. Espero que tenham gostado, volto a dizer. Aqui alguns comentários desde já muito importantes. Há aqui um comentário muito relevante. Seria importante referir também no quadro de investimento, vendo os benefícios claramente a longo prazo, este participante menciona que existem fatores que podem prejudicar os retornos totais, como impostos ou comissões. Sem dúvida, são fatores que momentaneamente podem ter realmente algum impacto a reduzir o retorno total bruto. Contudo, com toda a sinceridade, pensando num quadro a longo prazo, eu acho que são males facilmente ultrapassáveis, são pontos que qualquer um de nós não gosta de pagar comissões elevadas, qualquer um de nós não gosta de ter que realmente termos aqui que abdicar dos nossos retornos elevados. Evidentemente, pagar mais-valias tende a ser sempre um bom sinal, porque significa que obtivemos retornos favoráveis nos nossos investimentos, mas nunca é agradável que o retorno líquido seja inferior ao bruto, mas a longo prazo acho que a jornada de investimento tem sempre fatores mais positivos a destacar e que super mais que ultrapassam esses fatores que temos que os aceitar e que acabam por reduzir o nosso retorno em termos líquidos. Ok, aqui uma nota interessante. A inflação também pode influenciar os retornos de investimento por via de quebra de resultados das empresas, certo? É uma excelente observação, aqui um bocadinho mais um passo à frente daquilo que é o objetivo-chave, o objetivo core deste webinar, mas esse é um excelente exemplo. Aliás, repare, no ano passado, devido ao facto de a inflação ter disparado, bom, contextualizando, ao longo de 2020 e 2021, para fazer face a toda a crise de Covid, bancos centrais tiveram realmente que imprimir dinheiro de forma massiva, como nunca tinha sido feito na história dos mercados, e injetar dinheiro na economia de forma muitíssimo direta para estimular a economia, para estimular os mercados, etc. Uma das principais consequências nefastas dessa política monetária acabou por ser taxas de inflação a dispararem à escala global. Mesmo economias desenvolvidas, como a Europa e como Estados Unidos, acabaram por ter taxas de inflação de 5, 8, 10 ou até mais por cento. Okay? O que é absolutamente horrível. Fruto disso, bancos centrais, tanto Europa, Estados Unidos como outros, tiveram que incrementar taxas de juros de referência na economia para abrandar a inflação. A taxa de juros de referência na economia norte-americana passou de 0% em finais de 2021 para agora, finais de 2023, mais de 5%. Okay? Praticamente 5,5%. Que é um aumento de uma velocidade praticamente sem precedentes ao longo dos últimos 100, 150 anos de história monetária, o que é massivo. E isso teve um impacto muito significativo. Todo este contexto de aumento de inflação, de aumento de taxas de juros, teve um efeito muito significativo nos hábitos de consumo das pessoas em geral, um efeito muito significativo nas perspectivas futuras das empresas e nos resultados reais das empresas em termos mensais, em termos trimestrais, etc. Por isso, a sua observação é uma excelente observação, mas é por isso que estamos focados numa ótica de longo prazo. Okay? Acreditamos que o modelo de negócio de empresas sólidas vai ser resiliente o suficiente para, mesmo que passemos uma crise, seja ela financeira, monetária, uma guerra, o que quer que seja, podemos
ter aqui um impacto significativo e negativo nos resultados das empresas, mas estando focados no longo prazo, acreditamos que as empresas nas quais estamos investidos vão recuperar. Repare, naquele slide que mostrei um pouco mais atrás, aqui poderia estar já o ano de 2022 e o de 2023. O ano de 2022 poderíamos ter aqui o nome de crise monetária, inflação e bancos centrais, e 2023 já está a ser um ano de recuperação em que a Europa já está outra vez em máximos históricos e os Estados Unidos estão muito perto de máximos históricos também. Alguns dos principais índices, pelo menos. Por isso, esse exemplo que deu é um excelente exemplo. A inflação teve um efeito muito nefasto nos retornos de 2022, que acreditamos plenamente que, estando focados a longo prazo, os benefícios vão, mais uma vez, ser muito, muito claros e muito evidentes. Okay, dei-me 2 segundos aqui para ler outra questão. Relativamente a ETFs, sendo produtos com uma escala maior, geralmente estão passiva, pode existir algum risco sistémico de vermos cada vez mais estratégias assentes no investimento destes produtos. Isto porque são produtos onde geralmente existe compra e venda massiva de ativos. Numa situação de stress, podemos ver o valor do ETF a afundar. É também uma boa observação, sem dúvida. Cada vez mais existe dinheiro alocado a ETFs, e sem dúvida que se houver algum problema por parte da entidade emitente desse ETF ou uma crise de liquidez geral mais significativa, poderemos ver uma pressão vendedora muito significativa nesses ETFs, mas tendencialmente muitos dos ETFs acabam por fazer essa segregação entre um ponto é o valor alocado por parte de investidores a esse mesmo ETF, outra é a gestão por trás desse ETF que está correlacionada com o desempenho das empresas a título individual. Evidentemente, a venda massiva de um ETF, que é composto pelas principais empresas norte-americanas, pode fazer com que essas empresas, a nível individual, sejam massivamente vendidas no mercado. Diria que para os principais ETFs ligados aos principais índices acionistas, tanto europeus como norte-americanos, entre outros, seria necessário uma crise momentânea, temporária, absolutamente massiva, praticamente sem precedentes, para termos esse efeito muito massivo, de quebra absolutamente massiva no valor do ETF em si. Pode acontecer, um exemplo muito claro que vimos acontecer foi em fevereiro, março de 2020, vimos alguns dias em que os principais índices acionistas, seja europeus como norte-americanos, caíam 5, 7, quase 10% por dia. Okay? Foi absolutamente massivo. Se olharmos para um gráfico desses índices, vemos mesmo que realmente existiram ali semanas de quedas de 20%, 30% para os principais índices. É um risco a termos em atenção, mas como aqui está bem explícito, tendencialmente e com foco no longo prazo, esses riscos acabam por, ou a probabilidade desses retornos negativos não serem ultrapassados se estivermos focados no longo prazo, é uma probabilidade cada vez mais reduzida. Obrigado pela muito boa contribuição também. Que é algo mais específico, é possível investir no quadro de Private Equity através do BIG ou através de alguns outros parceiros. Private Equity, ou seja, investir em capital privado, é algo que pelo menos aqui no quadro do BIG é menos frequente, é mais difícil de acontecer. É uma classe de ativos alternativa. Temos no BIG uma muito ampla oferta de investimento, seja plataformas de negociação que são muito user-friendly, seja também soluções de gestão de ativos, seja outras soluções um pouco mais complexas, mas o acesso direto aqui a Private Equity, existem alguns fundos para esse efeito, com certeza, mas se calhar não é tanto o nosso foco. Ok, aqui uma nota, a apresentação ficará disponível, acredito que ao longo da próxima semana, no nosso canal de YouTube, ok? Será, acredito eu, trabalhada, mas acredito que irá praticamente toda esta apresentação para os nossos canais de YouTube, por isso surgiram várias questões nesse sentido, se realmente iríamos disponibilizar esta apresentação, sim. Para além do canal de YouTube, acredito que esta apresentação, ou pelo menos o link da mesma, será partilhada com pelo menos todos os participantes, e muito obrigado pelo vosso interesse em rever também aqui a apresentação.
Semanalmente daremos continuidade a este ciclo de sessões. Já na próxima quinta-feira haverá uma sessão particularmente focada no quadro de o que são ações e o que são obrigações de forma mais detalhada. Esta apresentação que fizemos, a primeira, é que eu considero muito relevante para, acima de tudo, abrir o nosso espírito, ficarmos mais abertos ao investimento, melhor dizendo, e tentarmos incrementar a nossa literacia financeira e aqui em conjunto comentarmos alguns temas que, mesmo a mim próprio, alguns gráficos, alguns resultados continuam a impressionar-me em termos não apenas do efeito nefasto que a inflação tem no nosso dinheiro e no nosso poder de compra, como também o efeito positivo que investimentos nos mercados obrigacionistas e acionistas principalmente, os retornos positivos ou o impacto positivo que tem numa ótica de longo prazo no nosso dinheiro.